Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo para falarmos ou terminarmos aqui o ano de 1928, que foi o grande ano da chegada do Padre Júlio Maria a Manhumirim. Estamos aí nesta última parte da vida dele. No vídeo passado foi feita então toda aquela introdução, desde a chegada dele no dia 24 de março de 1928 a Manhumirim, as primeiras observações, as primeiras conclusões também que ele começou a tirar e ação pastoral, etc. Bom, então fomos ali até mais ou menos o mês de maio, etc., quando começou um pouco da polêmica com os protestantes por conta do mês de maio, as pregações sobre Nossa Senhora, principalmente. E agora nós vamos finalizar este ano de 1928 dando uma ênfase na fundação do jornal O Lutador. Então tem um mundo de livros aqui para mostrar para vocês. Quando a gente acha que um tema não vai ter muitas coisas, não vai ter muito conteúdo, é aí que tem. Então, achei que basicamente iria citar as palavras do Padre Júlio Maria sobre a primeira edição do Lutador, mostrar dois exemplares que eu tenho, um outro livro, mas, bom, tem muita coisa, graças a Deus. Aqui no livro, então, vamos lá. É o seguinte, no livro do Dom Antônio, nós já estamos, veja bem, aqui, já no finalzinho, já caminhamos tudo isso aqui, desta biografia principal sobre o Padre Júlio Maria. Graças a Deus estamos aí agora indo para o capítulo 23. São 33 capítulos, então estamos aí na reta final, só mais 10 capítulos, pelo menos desta biografia. Então o capítulo 23 fala sobre as bases do Instituto, ou dos institutos, aqui no caso, os missionários sacramentinos de Nossa Senhora e as irmãs sacramentinas. Mas tudo isso nós vamos dedicar no próximo vídeo, porque isso será no ano de 1929. A fundação, a vestição do hábito novo, enfim, a questão das constituições. Bom, isso para depois. Por ora, vamos falar do jornal O Lutador. Na biografia, por incrível que pareça, nós não temos tantas coisas sobre o jornal em si, sobre a fundação, uma outra citação, etc. Mas nós temos em outros lugares aqui, em outros livros, outras referências, aí sim nós temos o que falar. Pois bem, o padre Demerval, no Júlio Emílio, então vamos aqui recordar as datas. Chegou dia 24 de março de 1928, no dia 8 de abril tomou posse do curato do Bom Jesus de Manhumirim, 23 de setembro de 1928, 23 de setembro, criação canônica da paróquia do Bom Jesus de Manhumirim por Dom Carloto.
No dia seguinte, 24 de setembro, Dom Carloto renova o pedido para a fundação do Instituto dos Missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Renovou esse pedido, claro, à Santa Sé. No outro livro aqui do Padre Meval, História dos Missionários, ele vai detalhar mais essa questão do pedido no capítulo 23. No capítulo 23, aqui, História dos Sacramentinos, quando ele vai falar das constituições, formulário e estilo de vida nova. Então, pedido para a ereção canônica. Novamente aqui, a mesma data, 24 de setembro de 1928, faz um novo pedido a Roma, expondo, e aí vem os pontos, né, próprios. Pois bem, então, no dia 7, no mês seguinte, no dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora sempre presente aí na vida do Padre Júlio, entre outras coisas, Padre Júlio Maria pede licença, veja bem, dia de Nossa Senhora, certamente ele pediu muito a Nossa Senhora e quis fazer isso justamente no dia dela. Ele pediu licença ao seu bispo, Dom Carloto, para fundar um jornal católico. Ele já tinha percebido que o jornal O Mãe Mirim não estava o apoiando muito, né? Dava espaço, mas, como eu disse no outro vídeo, começou a dar espaço também a outras realidades, os protestantes, políticos, maçonaria, uma mistura. E um jornal católico intitulado O Lutador do Bom Jesus de Manhumirim. Então, Dom Carloto concedeu a licença e a bênção. Também, no mesmo dia, dia 7 de outubro, ocorreu a aprovação das constituições do novo instituto fundado em Manhumirim. Mas toda a fundação mesmo é no ano seguinte. E aqui ele coloca a data do primeiro número do jornal Lutador, 25 de novembro. Ainda no ano de 1928, no dia 6 de dezembro, veio a autorização de Roma para a fundação do Instituto Diocesano com o título de Missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Depois aqui ele já vai entrar no ano de 1929. Isso vamos deixar para depois. Bom, então tem aí algumas datas. Por falar em datas, né, vamos retornar aqui ao Dr. Ivan. Novamente, 1928, abril é empossado vigário da paróquia. Em maio, o Padre Júlio inicia um apostolado intenso. Tem aqui um artigo publicado, né, chamado Maria Sempre Virgem. E aí que começou aqueles panfletos, né, aqueles boletins exigindo do Padre Júlio as provas bíblicas sobre as verdades acerca de Nossa Senhora. Então, em julho, escreve novamente no jornal da cidade, Manhumirim. Depois, na página 23, em agosto do mesmo ano, a maçonaria e a politicagem vão cortando a sua influência, sobretudo no jornal Manhumirim. Em setembro, Padre Júlio lança as bases da sua congregação sacramentina de Nossa Senhora. Outubro, Padre Júlio Maria revitaliza o catecismo das crianças e as associações religiosas. E novembro, aqui, sai o primeiro número de O Lutador. Bom, esse nome nós já sabemos, né? É claro, diz respeito ao próprio caráter, temperamento, carisma do Padre Júlio Maria. Lutar em prol da salvação das almas. Não uma luta pela polêmica, mas uma luta em busca da verdade. É isso. Né? Lutar para
defender, né, os direitos divinos, os direitos da Igreja, e também o direito de todo o cidadão, né, de toda pessoa. Mas, acima de tudo, lutar para salvar as almas. Bom, então vamos dar continuidade e falar um pouco mais dessa questão da imprensa. Aqui novamente na História dos Sacramentinos, na página 250, o padre Demerval fala, né, da criação da paróquia e que foi realizada então por Dom Carloto. E ele diz aqui que, mediante tais critérios, houve por bem instituir e erigir o Curato do Bom Jesus de Manhumirim em paróquia. A provisão de instituição canônica foi dada e passada na cidade de Manhuaçu, que é bem próximo ali, né? Imagino eu, com coisa de 15 quilômetros. Né? Aos 23 de setembro de 1928. No entanto, só foi lida, a provisão só foi lida para o povo na missa principal de domingo, aos 20 de janeiro de 1920, ocasião em que o Padre Júlio, 1929, ocasião em que o Padre Júlio Maria, já devidamente provisionado, tomou posse oficialmente como vigário. Ele coloca a fundação do jornal. Ele diz que no dia 7 de outubro de 1928, entre vários favores, o Padre Júlio Maria então pediu a concessão, a autorização e a bênção de Dom Carloto. Então, está aí, para combater os erros dos hereges contra a Igreja. E no dia 25 de novembro de 1928, domingo, saía o primeiro jornal, O Lutador. Bom, aqui, Padre Demerval, História de Manhumirim, que já mostrei para vocês, ele fala, aqui na página 83, também sobre o jornal Manhumirim, né? Então ele vai dizer assim, que falando da fundação do Lutador, ele diz: no editorial apresentando o novo semanário, o seu fundador e redator-chefe escreveu, entre outras coisas. Então está aqui, 25 de novembro de 1928, O Lutador do Bom Jesus de Manhumirim, Semanário Católico. Então ele vai colocar aqui a razão do novo jornal. Olha o que ele diz. Temos o nosso Manhumirim, bem editado e de orientação católica. Porém, o Manhumirim é, antes de tudo, órgão da Câmara Municipal. E, como tal, deve ter orientação política. O novo jornal não será político. Não receberá em suas colunas artigos de lutas políticas. O Lutador foi fundado para ser primordialmente um instrumento de evangelização. Então isso é bem claro, de evangelização. Nada de ideologias, partidarismos políticos, ideologias, nada disso. Evangelização, salvação das almas, lutar em prol da salvação das almas. Muito bem. Aqui eu gostaria de mostrar então, já que vou voltar aqui na biografia do Dom Antônio, ele diz que, aqui na página 278, que Padre Júlio criou, poucos meses depois da sua chegada a Manhumirim, de fato, de março a novembro, a tipografia de O Lutador. E os tipógrafos, os funcionários, vamos dizer assim, eram quem? Eram os próprios alunos, os primeiros seminaristas que estavam chegando ali
na base do Instituto dos Missionários. Então eles aprenderam as técnicas, a arte também, com o fundador, né? Por quê? Porque o Padre Júlio Maria, ele já tinha uma certa prática com isso, né? Aqui no livro Lembranças do Passado, do Dr. Ivan Fornazier Cavalieri, um ex-seminarista, aluno, sacramentino, ele tem, aqui no capítulo 10º, ele fala a gráfica de O Lutador. Então, ele diz na página 43 que a primeira máquina tipográfica fora presente de Dom Carloto ao Padre Júlio. A segunda, vou chegar lá, tem uma história interessante. De caminhão, ele a buscou das mãos do amigo Monsenhor José de Maria Gonzales, que era pároco em Manhuaçu. Então, com 300 exemplares, o número 1 saiu, 300 exemplares. Em 1944, nós teremos praticamente 2.800 exemplares semanais. E mais dezenas de livros com assuntos diversos: doutrina, polêmica, Eucaristia, Maria Santíssima, meditação, biografia e pregação. De 300 exemplares para 2.800. Naquela época, hein? O número 1 saiu a 25 de novembro, como já foi dito. As primeiras noções de arte gráfica foram ministradas aos religiosos pelo próprio superior, que possuía certa experiência nesse mister, né? Desde quando dirigia a revista Le Messager, perdão, non ne parle français, Le Messager, o Mensageiro, né? A revista que o Padre Júlio Maria dirigiu, organizou lá em Grave, na Holanda. O lutador nasceu e se desenvolveu, palavras do Dr. Ivan, em meio a privações de toda sorte. Ora, era o papel que não chegava, ora o atraso das tintas, vencendo, porém, tudo com paciência e determinação, o fundador jamais recuava. Qualquer outro homem teria desanimado. É muito interessante isso, né? Dificuldades. Então, primeira máquina para a tipografia O Lutador, presente de Dom Carloto, não é? E aqui tem uma foto. Eu não mostrei para vocês, mas deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Foto. Máquina primitiva da editora O Lutador, página 45, Lembranças do Passado. Está aqui, né? Olha que interessante, né? Então, está aí. Bom, então vejam que os próprios alunos seminaristas, né, aprenderam com o Padre Júlio. Compunha-se o jornal em 3 dias e em 2 era feita a triagem reduzidíssima, né? Em breve, atreveram-se a imprimir um livro. O Padre Júlio Maria, então, ele era extremamente otimista, né? Começou com o jornal, as tiragens, daqui a pouco já está publicando o livro e veio a lume, com muitas dificuldades, o seu primeiro livro, que tem aqui na nota de rodapé, Respostas Irrefutáveis às Objeções Protestantes, né? Então, aqui diz também que mais tarde foi editado com o nome de Luz nas Trevas. Depois eu vou apresentar mais à frente o Luz nas Trevas, mas o primeiro mesmo é este, Objeções e Erros Protestantes, com as respectivas respostas irrefutáveis. Então eu tenho essa edição aqui. Tem um outro livro, que este aqui, Ataques Protestantes às Verdades Católicas. Este Ataques Protestantes tem
o mesmo texto, os mesmos capítulos das objeções e erros protestantes. Só que aqui tem alguns a mais. Então, aqui na verdade são 2 livros, vamos dizer assim, ou o mesmo livro com alguns acréscimos, né? Tá bom? Então, temos aí. Eu tenho para mostrar para vocês também 2 exemplares, né? Um de 1933, 26 de novembro, e um de 5 de fevereiro de 1939. Então, muito bem trabalhado, a arte, muito bem pensado, assim, os temas, tudo. Muito interessante. Então, tem aqui este que ele fala da vida íntima do Papa Pio XI. Olha só aqui, redação belíssima. Então, aqui a foto de Sua Santidade, Papa Pio XI, reinante naquela época, 1933. Interessante, porque aí vem a vida do Papa. Então tá lá, Semanário Católico, O Lutador. Aí tem o ano, Mãe Mirim, o dia, o mês, o ano, o número. Este aqui não dá para ver muito bem, mas parece o número 48. Enfim, tiragem 5.000. 5.000. Com aprovação eclesiástica. Pois bem, 5.000 provavelmente deve ser uma tiragem mensal, porque semanal era 2.800, né? Mas de qualquer forma, então ele fala aqui longamente sobre o Papa, a vida pública de Pio XI, um homem de ciência. Depois ele coloca alguns trechos do novo livro, Os Segredos do Espiritismo. Sempre coloca alguns trechos aqui algumas partes do jornal. Algumas outras informações, por falar Os Segredos do Espiritismo. Então, eu tenho aqui uma edição, deixa eu ver se tem a data, 1933, 14 de setembro. Então, tem aqui, da época, Os Segredos do Espiritismo. Então, tenho isso aqui que praticamente manusear com luvas, né? Também livros da época, porque tem aqui esse outro exemplar. Este aqui já tem um crucificado aqui, bonito, né? E ele coloca o Evangelho, aqui ele já colocou domingo da Septuagésima, e aí vem um comentário eucarístico dele, sempre também colocando partes aqui de algum livro, alguns relatórios também, questão mais financeira da paróquia, algumas histórias, a teoria das reencarnações espíritas, enfim. Então veja que ele colocava também trechos dos seus livros. Por exemplo, ali foi citado a vida eucarística, né? Comentário eucarístico. Então tem aqui, comentário eucarístico do Evangelho Dominical. Também, veja, da época, né? 1939, a mesma data deste exemplar aqui, 1939. Então, está aqui, da época mesmo. Muito interessante, né? Providência. Através do jornal Lutador, se não estou enganado, não me recordo se eu já comentei em algum outro vídeo aqui, mas já falei isso em lives, em outros vídeos, que não fazem parte dessa história aqui, Júlio Mariano, mas em outros vídeos do canal, já comentei que foi o padre Júlio Maria quem colocou pela primeira vez em circulação nacional as aparições de Nossa Senhora, e as mensagens de Nossa Senhora em Simbres, no interior de Pernambuco, 1936, que foi aprovada pelo bispo local, se eu não estou enganado, agora em 2018.
ele publicou através do jornal, depois colocou isso no livro. O Fim do Mundo Está Próximo. Então tenho a edição da época, 1936, está aqui. Na verdade, essa edição aqui que eu tenho é a quinta edição, editora O Lutador, 1954. Mas está aqui, 10 de julho de 1936. Carta de aprovação, Dom José Maria Pereira Lara, Dom Lara. E tem, para mostrar para vocês, uma edição bem mais recente. Esta aqui, O Fim do Mundo Está Próximo? É uma pergunta, né? O nome do livro. Então, no capítulo 6º, o Padre Júlio Maria vai falar as aparições de Maria Santíssima no norte do Brasil. Na verdade é nordeste, né? Mas essa nova configuração geográfica é bem posterior. Pois bem, então está aí, né? Vamos voltar aqui ao livro do Dom Antônio. Ele diz que, falando aos seus alunos, né, seminaristas, filhos espirituais: coragem, meus filhos, dizia ele, tudo se faz com tenacidade e capricho. Falando sobre a publicação dos jornais e dos livros, né? Breve teremos o nosso seminário, a nossa bem montada tipografia, a nossa editora modelo, e foi modelo mesmo para o Brasil. Deus nos abençoará. Profecia que se cumpriu. Pois bem, então, aqui também já podemos encerrar a parte do Antônio com relação a essa fundação do jornal Lutador. Outra coisa que eu queria acrescentar, sim, eu disse que tinha um detalhe. A primeira máquina foi doada por Dom Carloto. Agora a segunda máquina foi através dela que ele começou a publicar os seus livros. A primeira máquina ele publicava apenas o jornal. Ele precisava de uma máquina com mais qualidade, com mais recurso. E ele de fato conseguiu uma máquina, comprar uma máquina. E aí que vem essa história. Aqui no livro Júlio Emílio existem entrevistas que o padre Demerval fez com membros da congregação, leigos, sobretudo também sacerdotes, pessoas que conviveram, conheceram o padre Júlio Maria de Lombardi. E existe uma entrevista aqui na página, começa na página 31, com Monsenhor Paulo de Tarso, com esse senhor aqui. Uma entrevista que foi feita no dia 10 de maio de 1979. Então ele vai perguntando quando ele chegou a Manhumirim, que foi em maio de 1930. Ele descreve a congregação, o padre Júlio Maria. Ele acabou deixando a congregação, ele disse que o padre Júlio Maria naquele dia chorou muito. Ele fala também que o padre Júlio era um homem que rezava de verdade, era um grande devoto de Nossa Senhora, e isto basta para dizer tudo. Ele era e é o mestre de minha vida, dizia o doutor, Monsenhor Paulo de Tarso. Na sétima pergunta, o padre Demerval pergunta assim: Monsenhor, quais eram os seus trabalhos em Manhumirim durante o tempo que o senhor esteve lá? Aí ele diz: estas mãos, mostrou as mãos para o padre Demerval, fizeram toda a instalação elétrica daquela casa, cortaram e colocaram todos os vidros das janelas e portas, ou seja, aquelas mãos fizeram isso. O padre Júlio Maria um dia quis ajudar a mexer com o vidro, o padre Júlio cortou a mão, sangrou muito. Aí ele deixou isso por conta do Paulo de Tarso. E
ele também ajudava na tipografia. Olha o que ele diz. Então, o Padre Júlio ficou sabendo que em Bom Jesus do Itabapoana, estado do Rio de Janeiro, fica de Mamirim um pouco mais de 100 quilômetros, 120, uns 30 quilômetros mais ou menos. Estava havendo uma máquina de impressão. Era maior do que a nossa, era rotativa. Comprando essa máquina, dizia o Padre Júlio Maria, poderemos imprimir um jornal melhor e até livros. Disse ele. Mandou-me ir ver a máquina e resolver o negócio. Fui com o dinheiro da passagem, gostei da máquina e fechei o negócio. E como pagá-la agora? Saí fazendo assinaturas de O Lutador. Sim, quem o Padre Júlio escrevia, os seus alunos seminaristas trabalhavam na tipografia, os detalhes, fazia a costura, juntando as páginas e saíam para fazer a assinatura, a propagação do jornal. E assim muitos foram conhecendo a congregação e o próprio Padre Júlio Maria. No estado do Espírito Santo, em outras regiões de Minas, o próprio estado do Rio de Janeiro, enfim, depois o Brasil inteiro. Então, esse trabalho se deve também aos próprios seminaristas. Como aqui, saí fazendo assinaturas de O Lutador até conseguir o dinheiro. 1 conto de réis era o preço da máquina. Comprei a máquina e arranjei um caminhão para levá-la. Passamos muita fome pelo caminho, pois não tinha mais dinheiro. Recordo bem, chegamos eu, o chofé e o ajudante a uma casa à beira da estrada e pedimos comida. A dona da casa nos disse que não tinha nada para comer. O que havia eram uns pés de batata perto da casa. Arrancamos umas tantas delas e fizemos a nossa refeição. Chegando a Mamirim, o Padre Júlio, vendo a máquina, ficou numa satisfação imensa. Depois o Monsenhor Paulo de Tarso também foi professor na escola normal de Santa Teresinha das Irmãs, etc. Mas eu quis colocar esse detalhe por quê? Porque no ano de 2023 e 2024, eu fiz pastoral em Bom Jesus do Itabapoana, na paróquia São José. Neste ano de 2025, o meu período de diaconato, e ficarei lá até o mês próximo agora, mês de novembro, para a ordenação sacerdotal. Então vejo aí mais um sinal da presença do Padre Júlio na minha vida, não é? Pois bem, e por último, eu só gostaria de ler, mencionar, de colocar para vocês o texto mais completo da própria fundação do jornal. Então fomos lá na frente, agora vamos voltar um pouco aqui na história. Então está aqui. O nosso lutador não se apresenta como à primeira vista parece e significa o nome. De mangas arregaçadas, de punhos cerrados, de olhos flamejantes, de cabelo eriçado, nem de voz carrancuda. Isso não é de lutador, mas sim de brigador. Estou tirando isso aqui, essa citação, de um livro chamado Um Caminho de Espiritualidade, Padre Júlio Maria de Lombardi, Contexto Histórico, Escritos e Atualidade, que foi organizado pelo Padre Heleno Raimundo, que é o responsável, pelo processo de beatificação aqui no Brasil. Então, esse livro foi publicado em 2015, por ocasião da abertura do processo, foi feito o primeiro simpósio Júlio Mariano. Júlio Mariano. Então tem aqui as conferências, está no YouTube também, depois eu vou deixar o link. Então as conferências, elas estão aqui, também em texto. E na página 258, ele traz o texto mais longo do Padre Júlio Maria, mostrando a que veio esse jornal. Então isso não é o lutador, mas sim de brigador.
polemista, polêmica pela polêmica. E o lutador não quer ser brigador, quer lutar, porque, como já o disse o santo homem Jó, a vida do homem na terra é uma luta. Militia est vita hominis super terram. Jó 7, versículo 1. Nosso jornal pretende ser um lutador brioso, zeloso, à conquista de um ideal. Lutará por Deus, será um paladino da verdade, da virtude, dos interesses de Jesus Cristo. Será um lutador, um batalhador, não um brigador, até morrer, porque o jornal, como homem, que não luta mais, é um vencido. E a verdade nunca pode ser vencida, ela deve triunfar. Eis porque o lutador do bom Jesus de Manhumirim será um triunfador. Ele vem lutar contra a ignorância, contra o vício e contra o erro. Tríplice luta que exige firmeza, brio e ciência. Para dissipar a ignorância, explicará a religião, seus dogmas e seus preceitos. Para combater o vício, mostrará a finalidade do homem, a beleza da virtude, a grandeza do dever. Para refutar o erro, desmascarar a hipocrisia, a heresia, a má-fé e a covardia. O lutador estará sempre alerta para assinalar o mal e indicar o bem. Será ele carinhoso com os humildes, paciente com os ignorantes, mas, como Cristo, será terrível para os falsos profetas, os fariseus modernos, os vendidos, os sectários interessados, os inimigos de Deus, da sociedade e das famílias. E o Padre Júlio cumpriu com tudo isso. Vemos pelos escritos, pelos livros, pelas publicações. E terminando, exclama o Padre Júlio Maria: pobre lutador, tu terás um trabalho ingente e insano, um labor ingrato, mas pouco importa. Vai, a vitória é tua, porque a verdade triunfa sempre, cedo ou tarde. E nós iremos ver na história que o lutador, a tipografia será invadida, quebrada, sinais da perseguição, bem-aventurado os perseguidos. Vai, ó lutador, no meio da católica e briosa população de Minas, levar a todos luz e reconforto, penetrar até nas casas dos pobres e, felizmente, poucos, protestantes, para mostrar-lhes o erro e a revolta em que vivem e o abismo em que se precipitam, longe da única religião verdadeira, a religião católica. Vai, Deus estará contigo, e com Deus o triunfo é certo. Um mês depois, Padre Júlio Maria acrescenta: o lutador tem e conservará este caráter. Será um amigo sincero, leal, que procurará mostrar o caminho do bem para fazer trilhá-lo e o caminho do mal para fazer evitá-lo. Mostrará a verdade e combaterá o erro. Ele é filho e filho devotado sem medida da Santa Igreja Católica, que sempre ele há de defender, fazer respeitar e amar, porque fora desta Igreja, a única verdadeira, não há salvação possível. Que sucesso! O Lutador, ano 1, número 6, de 30 de dezembro, de fato, praticamente um mês depois. No mês seguinte, melhor dizendo, de 1929. Segundo uma avaliação da editora Vozes, naquela época era o autor católico mais lido do Brasil. Então, de fato, voltando aqui na história de Manhumirim, na página 42, está aqui o jornal Lutador, que no seu tempo chegou à tiragem semanal, aqui já está de quase 30 mil exemplares. 30 mil. Noticiava suas realizações e levava o seu nome, o de nossa região, bem como o de Manhumirim e de sua gente, aos 4 cantos do Brasil e até o exterior. Veremos isso mesmo.
onde havia assinantes. Então, está aí um pouco da fundação, do contexto, dessa beleza que foi o jornal O Lutador. Que o Padre Júlio de lá do céu interceda por nós para que possamos lutar a cada dia, a cada instante, para a salvação das nossas almas, a nossa união com Cristo e para o triunfo da fé católica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Padre Júlio Maria de Lombardi, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.